Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer um estojo lápis. É um estojinho básico, bem simples, a gente vai precisar apenas do molde e de retalhinhos de tecido para a gente fazer ele bem colorido. Essa etiqueta aqui eu fiz personalizada com o nome da criança. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa etiqueta. Vamos para o nosso passo a passo? Para fazer esse estojo, vocês vão precisar de um molde. Esse molde eu vou deixar lá na minha página do Facebook e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, vocês cliquem nesse link que vocês vão conseguir ir para a página para imprimir o molde. Vou deixar todas as medidas dos tecidos descritas aqui para ficar mais fácil de vocês fazerem. Então, eu cortei aqui 2 pedacinhos de tecido para ser o nosso forro. Eu cortei do tamanho do molde. A parte das costas eu vou fazer com tecidinho liso, então eu já apliquei ele na manta R2 e fiz um trabalho de matelassê. Eu sempre corto o tecido e a manta um pouquinho maior, faço o trabalho de matelassê e depois eu refilo até ficar do tamanho do molde. Se vocês não quiserem fazer as costas lisas, vocês podem fazer coloridinha também, aproveitando os retalhos. E a parte da frente eu deixei do tamanho do molde, fiz os riscos que eu tenho aqui, para a gente começar a fazer a aplicação dos tecidos. Essa parte aqui eu vou mostrar para vocês lá na máquina, como que eu aplico. Primeiro eu vou trabalhar essa parte do meio aqui, colocando as minhas 6 tiras no tamanho de 3 por 17. Depois eu vou aplicar a parte da borracha, depois a parte da madeira e essa pontinha colorida aqui. Os tamanhos vão estar no molde, tá bom? E o zíper eu cortei 27 centímetros, porque ele vai só aqui em cima. Eu cortei um pouquinho maior, para depois a gente refilar, depois que aplicar. O nosso cursor. A única coisa que eu cuidei aqui, como ele tem 11,5 de largura, eu cuidei para trocar o meu calcador na hora de aplicar somente essas tirinhas. Eu vou usar esse calcador de patchwork, que eu vou medir por essa base aqui, e aqui tem meio centímetro. Não é do tamanho de um pé de máquina. Se eu usasse o calcador normal, com essa medida aqui, seria 75 milímetros, então não daria para fechar esse tamanho aqui do molde. Então, vocês cuidem, ou se vocês não têm esse calcador aqui, que a gente chama de calcador de 1/4 de polegada, vocês ponham a agulha de vocês na máquina toda para a direita e meçam se vai ficar meio centímetro de distância entre a costura e a borda. Aí aqui eu vou aplicar com esse calcador e depois eu vou mudar essas partes aqui, vou aplicar com o meu calcador normal, que é do tamanho de um pé de máquina, ou 75 milímetros. Vou mostrar essa parte aqui para vocês lá na máquina, só para vocês verem como que eu vou fazer a aplicação.
Aqui está a parte da frente pronta. Eu mostrei para vocês lá na máquina como que eu costurei todas essas tirinhas aqui. Vocês cuidem essa parte do meio para costurar na distância de meio centímetro. Depois essas outras partes aqui já é no tamanho normal de um pé de máquina, que é 75 milímetros. Aqui eu fiz uma costurinha bem na borda para prender esse tecidinho e eu refilei porque sobrou alguns milímetros. Na hora que eu costurei aqui essa parte da madeira, ultrapassou 2 milímetros o meu risco que eu tinha desenhado aqui. O tecido ficou um pouquinho maior, então vocês podem cortar um pouquinho do tecido para poder prender esse biquinho bem de acordo com o desenho do molde. Vocês têm que cuidar aqui a direção que vocês querem esse estojo. O meu tá abrindo para a direita e fechando para a esquerda. A minha ponta tá virada para a esquerda. Então, que vocês têm que cuidar, se vocês querem colocar o zíper igual aquele ali, ou se vocês querem virar a ponta de vocês para a direita. Vocês escolhem a direção que vocês querem aqui nessa hora. Agora, nós vamos prender o nosso zíper. Eu vou pegar aqui, ó, o direito do zíper, eu vou fazer nessa direção aqui, igual o que eu fiz aqui, tá? O direito do zíper, que é a parte dos dentinhos, vai ficar para baixo. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança prendendo esse zíper, uma costura bem na borda. Vocês vão prendendo e vão esticando bem o zíper, puxando bem ele, para o acabamento ficar bonito. Fiz uma costurinha de segurança, já prendi esse zíper à parte da frente. Agora, nós vamos pegar o nosso forro, colocar direito com direito. Nessa hora aqui, eu vou trocar o calcador para o calcador de zíper. E agora, eu vou passar uma costura para prender o forro à parte da frente. Fiz uma costura aqui, a parte da frente já está presa a parte do forro. Não se esqueçam de costurar sempre pelo lado da manta para o tecido de baixo ele não esticar. Agora, nós vamos desvirar. Vamos vincar aqui essa costura do zíper. Eu vou prender aqui o forro na parte da frente, para nós podermos prender a parte das costas. Ó, vou pegar essa parte aqui que já tá com o matelacê pronto e vou colocar, ó, direito com direito. Vou alinhar bem o zíper aqui e vou passar uma costurinha de segurança nessa parte. Fiz essa costura de segurança para prender o zíper. Agora, eu vou pegar o meu forro, vou colocar direito com direito, vou alinhar ele aqui na parte da manta e vou passar uma costura aqui para prender esse último lado do forro. Fiz uma costura para prender o último lado do forro. Agora, nós vamos fazer uma costura para prender o forro ao zíper. Só que agora eu vou deixar de lado essa parte da manta, porque eu não quero que aqui do lado de fora apareça uma costura de pesponto. Eu quero deixar esse tecidinho aqui liso. Então, para isso acontecer, eu tenho que costurar somente o forro no meu zíper. Eu vou deixar, ó, a parte da manta para fora. Eu vou puxar aqui. Ó, eu tô somente com o meu forro e o zíper. Eu vou fazer uma costura de pesponto aqui nessa borda. É uma costurinha para prender o forro para essa parte aqui não ficar solta e depois não incomodar, não atrapalhar na hora de abrir o zíper. Aqui está a costurinha que eu fiz, ó, não é bem na borda, é meio centímetro de distância. Eu prendi somente ao zíper. A minha manta, ela não ficou com aquela costura de pesponto que geralmente a gente faz nas necessaires. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, joga tudo pro lado que já tá pronto, puxa aqui, ó, eu só tenho o forro e essa parte do meu zíper. Eu vou puxar aqui e vou fazer uma costurinha de pesponto nessa borda aqui. Fiz uma costurinha de segurança aqui para prender o forro a essa parte do zíper. Vocês podem ver que aqui não vai ficar aquela costura de pesponto, porque eu não peguei as duas partes. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Aqui eu quero cuidar, ó, que eu vou fechar ele para a direita e vou abrir para a esquerda. Então, eu vou colocar o cursor desse lado aqui. Para colocarmos esse cursor, eu gosto de cortar uma pontinha desses dentes para ficar mais fácil. Agora, eu vou colocar ele aqui onde eu não cortei.
E vamos encaixar do outro lado. Puxem até o meio da peça. Olhem se ficou bonitinho aqui, se ficou bem alinhado os dois lados. Que a gente deixa aqui no meio da peça. Agora, nós vamos fechar ele. Eu vou unir parte da manta com parte da manta e o lado do forro com o outro lado do forro. Nós vamos fazer uma costura em toda essa volta aqui, deixando um espacinho de 4 dedos aqui no forro para podermos desvirar. Então, eu gosto de primeiro fechar esse lado aqui, inicia com retrocesso, finaliza com retrocesso. Depois eu inicio aqui, faço toda a volta. Quando chegar nessa pontinha aqui, vocês venham com o pezinho da máquina até onde vocês verem que na hora de desvirar vai ficar alinhada essa borda. Vem aqui, quando chegar nessa pontinha aqui, vira lá na máquina e continua a costura. Vem, deixa um espacinho aqui, pula e termina de costurar esse pedacinho que vai estar aberto aqui. Fechei toda a minha peça, eu iniciei nesse canto aqui, fechei toda essa borda, virei a minha peça lá no calcador e cheguei até aqui, finalizando com retrocesso, deixei um espacinho para desvirar, iniciei aqui de novo, fiz toda essa voltinha. Quando passou um pouquinho dos dentes do zíper, eu virei a minha peça no calcador e segui alinhada, fechando esse forro até chegar aqui e finalizar com o retrocesso. Se vocês quiserem deixar esse cantinho aqui quadradinho, não tem problema, deixa assim, não faz mais nada. Eu gosto de arredondar ele para acompanhar esse lado aqui do zíper. Então, eu peguei qualquer coisa redonda que vocês tenham aí, vocês marquem aqui, ó, entre uma costurinha e a outra que vocês fizeram para fechar, vocês risquem aqui no círculo e passem uma costurinha, iniciando aqui e finalizando aqui com retrocesso. Eu fiz essa costura e aqui eu tirei o excesso de manta e de tecido. A mesma coisa eu fiz aqui no forro. Eu fiz a marcação de um círculo, passei a costurinha e tirei o excesso de tecido que eu tinha aqui. Eu gosto de, quando eu faço necessaire ou estojo, eu gosto de prender esse forro, a peça, para quando a gente for retirar alguma coisa de dentro, esse forro ele não vir junto com o que a gente vai puxar. Aqui o zíper eu deixei um pouquinho de zíper dos dois lados, não precisa cortar todo. Isso é por segurança, para o zíper não abrir depois. Então aqui eu vou fechar esse forro aqui, eu vou prender ele à parte da manta. Só para a gente ter a segurança de que o forro não vai ficar saindo quando a gente for tirar as coisas aqui de dentro. Então eu vou unir aqui o forro com a manta e vou passar uma costurinha bem na borda aqui, ó, não precisa ser muita costura, não precisa ser em toda a borda. Passem só num pedacinho aqui para prender esse forro. E aqui no bico também, eu vou prender esse ladinho do bico aqui. Isso é uma opção, vocês podem fazer ou não. Eu gosto de fazer quando eu faço alguma coisa que a gente vai puxar alguma coisa de dentro, como a necessaire ou estojo, eu gosto de fazer isso. Então, vou fazer isso aqui para mostrar para vocês. Fiz uma costurinha em toda essa voltinha aqui, o forro já ficou preso a essa parte. E fiz aqui no bico também uma costurinha, iniciando com retrocesso, finalizando com retrocesso. Agora, nós vamos colocar a mão por dentro do forro, vamos abrir esse zíper para a gente poder desvirar esse estojo. Agora, é só a gente pegar uma pontinha e trazer para fora e ir desvirando.
Vamos pegar a pontinha de um pincel, vamos colocar aqui por dentro do forro e vamos empurrar bem essa pontinha para fora. Como fica um excesso de tecido e de manta aqui, ele já fica com a pontinha arredondada, vocês empurrem o máximo que vocês conseguirem. E essa voltinha aqui também. Coloquem essa parte do zíper, vocês empurrem bem pra fora, pra ficar esse cantinho bonitinho. Agora que a gente desvirou ele, nós vamos virar de novo, pra gente poder fechar esse forro. Quem gosta de fechar com pontinhos invisíveis, pode fechar. Eu vou fechar na máquina, agora eu vou dobrar essas duas pontinhas pra dentro. E vou passar uma costurinha bem nessa borda aqui, só pra fechar essa abertura. Fiz uma costurinha aqui na borda, o forro já está fechado. Vocês cuidem para fazer o fechamento com uma linha da cor do tecido, porque não fica muito aparente essa costura. Desvirei. Eu vou passar ele para deixar ele arrumadinho e vou prender a minha etiqueta como eu prendi aqui. Aqui eu prendi antes de costurar, mas como eu me esqueci, agora eu vou prender porque é só uma costurinha aqui e outra aqui. Vou prender minha etiqueta e volto para mostrar o resultado final para vocês. Aqui está o nosso estojo pronto, eu passei, coloquei a minha etiqueta. Aqui no cursor eu coloquei umas miçanguinhas com fio encerado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem para me ajudar na divulgação. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!